Olá, tudo bem? Eu sou o professor George, aqui da escola IJS Cursos e Treinamentos. Hoje vim fazer esse vídeo para mostrar para você que não sabe ainda o que é NR5. NR5 é uma lei do Ministério do Trabalho e Emprego que ela fala especificamente sobre todos os procedimentos que envolvam a CIPA, que significa CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. São profissionais que são eleitos pelos colaboradores. Funciona da seguinte forma: todos os anos acontecem muitos acidentes em muitas empresas, construção civil, indústrias, fábricas, e essas empresas, conforme o número de funcionários que ela tem, vai fazer a definição da quantidade de profissionais responsáveis pela CIPA. Esse profissional, por sua vez, ele vai de contato ao próprio trabalhador, é um próprio trabalhador dentro da própria empresa, é feita a eleição, aí durante alguns dias a divulgação. Pessoal, quem quer participar do processo eleitoral da CIPA? As pessoas se voluntariam. Normalmente, ninguém é obrigado a participar da CIPA, mas é uma coisa muito importante, né? Os funcionários vêm, eles fazem a sua inscrição para participar do processo eleitoral. Deste modo, a empresa depois recolhe as assinaturas, passa para as informações para as pessoas de como é o processo eleitoral da CIPA, com as datas, o cronograma, anualmente tudo organizado, pois todos os anos, nas grandes empresas, é necessário fazer a eleição da CIPA. Nesse momento, vai se marcar a data da eleição. Durante esse período, os candidatos, as pessoas que se candidataram, se voluntariaram para participar, elas vão ter que fazer o quê? Campanha eleitoral. Elas vão atrás dos seus colegas, dos outros colaboradores, pedir votos e apresentar as suas propostas. Que propostas seriam interessantes? Melhorias para as condições de trabalho. Algum lugar que é muito quente, algum lugar que é muito frio, algum lugar que a pessoa fica exposto a algum tipo de gás, névoas, fumos, vírus, bactérias, protozoários. Esses lugares precisam de quê? De medidas de prevenção para que não aconteçam doenças com essas pessoas. Então, diante disso, esse cipeiro ele vai buscar criar propostas para melhorar essas condições de trabalho. Diante disso, a empresa então vai marcar a data da eleição. Todos os funcionários são convocados a participar da eleição. É muito parecido com o processo eleitoral convencional que a gente faz para eleger os nossos candidatos. A gente vai lá, a gente vai fazer a votação, a empresa já providencia as cédulas de votação com o nome dos candidatos, apenas para a gente, como funcionário, marcar e escolher qual desses candidatos representa a nossa opinião. Então a gente vai votar em um dos nossos colegas de trabalho, imaginando que ele vai procurar melhorias para o nosso próprio ambiente de trabalho. Depois disso, a empresa vai fazer a apuração dos votos de quem foi o eleito, e aí vai decidir quem vai ser o vice-presidente da CIPA, quem vai ser o secretário da CIPA, o tesoureiro. Agora, tem duas etapas. Tem uns que são eleitos pelo voto, que esse compreende o vice-presidente. E tem também a empresa, também tem o direito, conforme a quantidade de membros que forem eleitos, conforme a quantidade que for necessária para a empresa também vai indicar pessoas de sua confiança para serem também representantes da CIPA. Então, tem um lado que é o lado do empregador e tem o lado que foi eleito pelos empregados. O empregador é o patrão, os empregados são os funcionários ali da empresa que se reuniram e votaram e escolheram o seu representante para ser o representante da CIPA. Nesse momento, os representantes que foram eleitos pelos colaboradores, eles, todos os meses, junto com os indicados pelo patrão, eles vão fazer reuniões mensais para discutir os problemas que estão acontecendo na empresa. Diariamente, os cipeiros eles fazem rondas dentro da empresa. Para quê? Para verificar se alguma pessoa está em desacordo com as normas que estão estabelecidas pela empresa. Porque muita gente sabe que é obrigatório utilizar o protetor de ouvido, mas você não acredita que tem pessoas, mesmo sabendo que é obrigatório, elas são teimosas e acabam não utilizando, não sabendo elas que para um futuro pode dar um problema de audição, pode dar um problema de equilíbrio, alguma doença, Então a própria pessoa acaba se expondo ao risco. Para isso, o cipeiro ele vai passar e fazer um serviço de orientação,
Também, se a pessoa insistir no erro, não aceitar as recomendações, o cipeiro, nesta reunião, ele pode elaborar uma ata. Eles elaboram uma ata todas as vezes que tem reunião. E nessa ata eles vão colocar os principais, digamos assim, infratores. As pessoas que ficam teimosas, né? Que não estão de acordo com o que a empresa exige. Não ficam propiciando a um risco, inventando gambiarras, coisas fora do comum, né? Dando o seu famoso jeitinho. Ou até mesmo aquela pessoa que tem um excesso de confiança. Pois essa pessoa com excesso de confiança, talvez ela deixe de utilizar um cinto, ela deixe de utilizar um capacete, ela deixe de utilizar um óculos em uma atividade que seja perigosa e ela acaba se expondo muito mais ao risco, até mesmo do que o novato. Porque muitas vezes o novato ele tem muito medo, né? E aí ele acaba seguindo. Mas é quando vai passando o tempo, essa pessoa pegou confiança. É igual a gente. Você, quando vai dirigir o seu carro, você sabe que a maioria dos lugares é 40, 60 quilômetros, mas você não dá uma passadinha algumas vezes? Isso não pode, né? Você tem que ser uma pessoa consciente. Já pensou se for o carro da empresa e você se envolver em um acidente? E isso vai desencadear em um famoso acidente de trajeto ou acidente de trabalho se você tiver a serviço da empresa. Então isso não pode acontecer. Por isso que os cipeiros fazem conscientizações em muitos lugares. O cipeiro desenvolve uma atividade que é chamada DDS. O que é isso? É diálogo diário de segurança. São pequenos treinamentos aonde os cipeiros, eles fazem o quê? Eles fazem orientações para os trabalhadores. Olha, pessoal, hoje nós vamos fazer a orientação sobre a CIPA. Então ele vai passar informações para os colegas de trabalho sobre a CIPA. Ele passa diariamente fazendo fiscalizações e essas fiscalizações vão constar na ata da reunião da CIPA. E aí essas pessoas infratoras, elas podem ser punidas pela empresa, porque o cipeiro, de tanto reclamar, a pessoa não aceitou, é provável a aplicação de advertência, suspensão, de acordo com a gravidade do que esteja acontecendo. Então, o cipeiro vai ter toda essa atividade. Um dos benefícios que é muito atrativo para a maioria das pessoas é o seguinte, que o cipeiro ele tem um pouco de poder, né? Por que ele tem um pouco de poder? Porque ele vai ganhar um período de estabilidade de 1 ano dentro da empresa durante este período do mandato dele. Para não haver perseguição, alguns patrões talvez não vão querer seguir as regras estabelecidas ou os pedidos que o funcionário faz. Talvez ele pode até achar que vai gerar muito custo financeiro, colocar grades de proteção, outros tipos de nas máquinas, por exemplo. O que ele vai acontecer com o cipeiro? É perigoso do patrão querer mandar ele embora. Mas segundo a lei, não pode mandar o cipeiro embora. Só em casos extremos de justa causa, furto, coisas que já estão previstas na CLT, mas muito difícil uma empresa mandar um cipeiro embora. Por quê? Pois o cipeiro ele tem 1 ano de estabilidade e mais 1 ano após o mandato dele. Ou seja, no total serão 24 meses que a pessoa vai ficar fixa na empresa, podendo se reeleger mais uma vez e aí depois um período de descanso de 1 ano para uma nova reeleição. Tudo isso está dentro da NR5, que é uma lei do Ministério do Trabalho e Emprego que fala que as grandes empresas, conforme um determinado número de funcionários, tem um cálculo que é realizado, que está dentro dessa lei, que vai determinar se é necessário só 1, se é necessário 2, se é necessário 10 funcionários. Por exemplo, numa grande empresa, onde tem 10 mil funcionários, em vários setores e vários departamentos, cada departamento vai ter que ter o seu cipeiro, pois vai ter que ter um acompanhamento mais próximo, pois a probabilidade de acontecer um perigo, um acidente, uma doença é muito maior. E o serviço do cipeiro é bem este: acompanhar prevenção de acidentes e doenças que possam acontecer no ambiente de trabalho. Todos os anos, a equipe de CIPA ela deve desenvolver um negócio chamado de CIPAT. O que é isso, né? Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, aonde convidam pessoas externas, né, para fazer palestras, para apresentar os riscos. Porque muitas vezes o próprio cipeiro fazendo as cobranças diariamente, os funcionários já estão acostumados. E aí eles deixam meio que a desejar. Por isso que quando vem pessoas de fora para passar instruções, fazer treinamentos, durante essa semana de conscientização é muito importante. Eu sou o professor George, aqui da escola IJS Cursos e Treinamentos. Nós oferecemos um curso de CIPA. Sua empresa, você que quer fazer o curso, vem fazer aqui conosco, tá bom?
Olha só, adiciona a gente no WhatsApp 9290 6274 que eu te mando mais informações. Deixa o seu joinha nesse vídeo, like, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima!